No vídeo passado nós vimos qual é a responsabilidade da camada Model, que é conter a modelagem da solução e as regras de negócio. E, adicionalmente, as models no Rails elas vão ter também a responsabilidade de se comunicar com o banco de dados. As models e os seus objetos são os únicos componentes do nosso software que podem acessar o banco de dados. E nós vamos ver o porquê disso nesse vídeo. A camada Model no Rails segue um padrão de projeto chamado Active Record, que foi proposto por Martin Fowler. Um padrão de projeto ou um design pattern é uma forma da gente estruturar o nosso código para resolver um determinado problema. No caso do Active Record, o problema que ele resolve é o de acesso ao banco de dados, dizer qual componente do software vai ter essa lógica de acesso ao banco de dados. E como funciona esse padrão? Basicamente, nós vamos espelhar a estrutura do banco de dados na aplicação. Ou seja, no banco de dados, a gente tem tabelas, colunas e linhas, registros dentro dessa tabela. E o que o padrão Active Record propõe é que as tabelas sejam mapeadas para classes, as linhas, os registros dentro dessa tabela, os dados que estão cadastrados nessa tabela, sejam mapeadas para objetos das respectivas classes e as colunas vão virar atributos dentro desses objetos. E além disso, os objetos dessas classes encapsulam a lógica de acesso ao banco de dados. Mas como assim? O que significa encapsular a lógica de acesso ao banco de dados? Os próprios objetos na aplicação possuem métodos para realizar operações no banco de dados. Além dos objetos representarem os dados da aplicação, eles também possuem a funcionalidade de gerenciar esses dados no banco. Por isso, esses objetos são Active Record, ou registros ativos. E por causa desse padrão adotado pelo Rails, a camada Model, as classes da camada Model e os seus objetos são os únicos componentes da nossa arquitetura que têm o acesso ao banco de dados, ok? Então aqui no nosso desenho da arquitetura dá para ver que a Model é a única que está ligada diretamente com o banco de dados. E como o padrão Active Record propõe esse mapeamento de tabelas serem mapeadas para classes, linhas nessas tabelas, registros nessas tabelas serem mapeadas para objetos das respectivas classes e as colunas de uma tabela serem mapeadas para atributos desses objetos. Por isso, no Rails, as nossas models, toda classe de model vai estar atrelada a uma tabela no banco de dados. E objetos dessas models, quando a gente pega a nossa classe de model e dá um ponto new lá, a gente instancia um novo objeto, esse objeto ele está representando um registro nessa tabela. E os atributos que vão existir dentro desse objeto que a gente instanciou vão ser as colunas dessa tabela. Para deixar mais visual esse funcionamento do padrão Active Record, vamos ilustrar aqui com esse código, onde a gente tem aqui uma classe de usuário, que tem alguns atributos, e aqui a gente tem uma tabela no banco de dados. As classes elas são mapeadas para tabelas, então tipo a classe usuário a gente vai mapear ela para a tabela de usuários. Os atributos dessa classe, dos objetos dessa classe, vão ser mapeados para as colunas dessa tabela no banco de dados. Então, a gente tem 3 colunas do banco de dados, a gente vai ter 3 atributos dentro desses objetos, pelo menos. E quando a gente instancia aqui um novo objeto dessa classe, esse objeto ele vai estar representando um registro na tabela. Okay? Basicamente é assim que funciona o padrão Active Record. E essa estrutura que eu acabei de descrever é só um padrão de projeto, que pode ser implementado em diversas linguagens e frameworks. A galera do Rails criou um ORM que implementa esse padrão, só que eles chamaram esse ORM de Active Record. E por isso esse nome às vezes causa confusão. Mas só para deixar claro, o Active Record ele é um padrão de projeto, ele é um conceito, que é esse conceito aqui que a gente viu de mapear a estrutura do banco de dados para a aplicação. Só que no Rails, quando a gente está trabalhando em uma aplicação em Rails, quando a gente fala Active Record, a gente pode estar se referindo ao ORM do framework, ok? Só para deixar claro. No vídeo passado eu expliquei o que é uma ferramenta de ORM, um Object Relational Mapping. E eu expliquei que o ORM ele serve para fazer a ponte entre uma aplicação orientada a objetos para um banco de dados relacional, mapeando as suas respectivas estruturas. No banco de dados, as estruturas que a gente tem são as tabelas, a gente salva os dados em tabelas. E na nossa aplicação a gente tem classes. E a ideia do Active Record como um ORM é mapear uma classe para uma tabela. E as colunas dessa tabela vão ser atributos dos objetos dessa classe, e os objetos dessa classe vão representar registros nessa tabela. Só que para a gente fazer isso, a gente vai ter que dizer qual tabela vai ser mapeada para qual classe e qual coluna vai ser mapeada para qual atributo desse objeto.
E os ORMs, eles fornecem diversos meios de você fazer essa configuração. E geralmente essa configuração ela é explícita, você tem que escrever um código que vai fazer esse mapeamento. E para cada atributo nessa classe, você também tem que dizer para qual coluna esses atributos vão ser mapeados. Um bom exemplo é pegar o ORM Hibernate, que não tem nada a ver com Rails, com Ruby, ele serve para aplicações em Java. Se você olhar aqui na documentação do Hibernate, não precisa se preocupar com a sintaxe do Java nem nada do tipo, é só para mostrar essa ideia do mapeamento de um ORM. O Hibernate ele tem uma funcionalidade de você mapear com essas anotações aqui, esses arrobas aqui, antes da classe, antes do atributo. Então, para cada classe, você vai dizer para qual tabela essa classe está mapeada. E aqui você vai passar o nome da tabela no banco de dados. Para ficar mais claro, eu peguei um exemplo aqui que eu achei na internet, coloquei aqui no editor só para ficar fácil de você ver. Aqui a gente tem uma classe Student e aqui a gente vai mapear essa classe para uma tabela no banco de dados. Então a gente usa esse comando aqui, @table, passa o nome da tabela e aqui alguns constraints, alguma coisa que precise. E aqui a gente tem alguns atributos dessa classe. Em Java é um pouco diferente, tá? Do Ruby, é normal. Mas a ideia é a mesma, é uma linguagem orientada a objetos, a gente tem classe, a gente cria objetos dessas classes, cada objeto tem atributos, tem métodos e etc. E aqui a gente tem os atributos. E para cada atributo da nossa classe, a gente vai fazer um mapeamento para uma coluna. Por exemplo, esse aqui seria o ID. Aqui na aplicação, no caso a aplicação em Java, o atributo seria Student ID. No banco de dados ele foi mapeado para a coluna ID. E aqui a gente tem o Name, que foi mapeado também para a coluna. E assim vai. É só para você ter uma ideia do mapeamento que é feito com um ORM. A gente mapeia classes para tabelas, atributos para colunas. E como você viu aqui, geralmente essa configuração é explícita. Esse mapeamento tem que estar escrito lá no código. Só que o Rails ele foi um pouco mais além. Ao invés da gente ter que configurar tudo explicitamente, por que a gente não segue algumas convenções? Eu acho que eu já mencionei isso antes, mas eu vou reforçar. O Rails ele é um framework que segue o paradigma da convenção sobre configuração. Em inglês, Convention Over Configuration, COC. Mas o que isso significa? Significa que o framework ele foi programado para funcionar seguindo algumas convenções. Então, ao invés da gente ficar escrevendo vários códigos de configuração, arquivos de configuração, a gente só segue uma convenção. E por isso muitas coisas no Rails parecem mágicas. Você não escreve quase nada de código, não configura nada e mesmo assim a aplicação funciona. E isso só é possível se o framework puder assumir algumas coisas como verdade, que são as convenções. E aqui nas models no Rails a gente tem algumas convenções que são importantes de você saber. Você já sabe que toda classe de model no Rails vai estar atrelada a uma tabela no banco de dados. E o Rails ele infere o nome da tabela do banco de dados a partir do nome da classe da model. Ele sempre vai procurar por uma tabela no banco de dados com o nome da classe no plural. Por exemplo, se o nome da classe da model é usuário, com U maiúsculo, o Rails vai procurar no banco de dados por uma tabela chamada usuários, no plural. Se o nome da classe tem mais de um nome, como esse exemplo aqui, ele vai procurar no banco de dados por esse mesmo nome, só que separando as palavras com underline, ok? E também no plural. E outra coisa, nas classes a gente sempre vai seguir o padrão camel case para dar o nome de uma classe, ou seja, a próxima palavra aqui vem com a primeira letra maiúscula. Isso é um camel case. E como ele é um nome de uma classe, ela também vai vir com a primeira letra também em maiúsculo. E no banco de dados, o Rails vai seguir o padrão snake case, que é separar aqui com underline as palavras, mas sempre com o nome da model no plural. E se você estiver construindo a sua aplicação em inglês, que é o ideal, a gente não está vendo nada em inglês aqui por enquanto, para simplificar o aprendizado de vocês nesse primeiro momento, mas como o Rails foi um framework escrito lá pela galera que fala inglês, ele foi programado também para funcionar bem com a língua inglesa. Então, ele vai tentar fazer o plural certinho. Por exemplo, a palavra woman, que é mulher, o plural em inglês é women, com um E aqui ao invés de um A, ok? Então, o Rails ele tem esse poder de fazer esse plural certinho, ok? Dependendo do nome que você passar. Se você passa, por exemplo, person, que é pessoa, o plural de person no inglês é people, ok? Então, ele também vai fazer esse plural aqui de acordo com a palavra certinho. Mas se o nome das suas classes estiver em português, provavelmente ele só vai botar um S no final. Essa é a convenção para o nome da tabela no banco de dados, ok? Que o Rails segue sempre no plural, o nome da classe da model no plural, seguindo essas regrinhas que a gente viu. E além do nome da tabela, a gente também tem convenções para os nomes das colunas.
Todo objeto de uma model no Rails vai ter atributos com as colunas, ok? Então toda coluna que tiver em uma tabela no banco de dados vão virar atributos automaticamente nesses objetos. Então, se você tem uma coluna ID, nome e e-mail, dentro de um objeto dessa entidade usuário, você vai ter atributo ID, atributo nome e o atributo e-mail para você acessar. E para colunas que são chaves estrangeiras, o Rails vai seguir aquele padrão que a gente já usou para modelar o nosso banco de dados. Ele vai pegar o nome da entidade no singular e vai adicionar um underline ID no final. Então, por exemplo, se a gente tem lá na nossa tabela de posts uma coluna que é chave estrangeira para tabela de usuário, o nome dessa coluna provavelmente vai ser usuário, que é o nome da entidade no singular, underline ID. E para colunas de chave primária, o Rails, por padrão, ele vai sempre adicionar uma coluna chamada ID em todas as models, em todas as tabelas das models. Ele espera que todas as tabelas tenham essa coluna de ID como chave primária. Ele vai adotar esse padrão de usar uma chave artificial, que também foi o padrão que a gente seguiu lá para modelar o nosso banco. Okay? Então, essas são as principais convenções para as models. Então, a gente não vai precisar escrever arquivo de configuração nenhum para fazer esse mapeamento. O Rails faz todo esse mapeamento das classes da aplicação para as tabelas no banco de dados, seguindo convenções. Qual é a convenção? O nome da classe vai ser o nome da tabela. O nome da classe no plural vai ser o nome da tabela. E todas as colunas que tiver nessa tabela vão ser atributos nos objetos dessa classe, ok? Não precisa de configurar nada, basta seguir a convenção. E vamos praticar agora criando uma aplicação em Rails para aquele contexto da rede social que nós já temos o banco de dados modelado. Na verdade, nós vamos começar a criar a nossa primeira API aqui, utilizando esse contexto da rede social como exemplo. Vamos lá então, vamos criar a nossa aplicação. Para isso você vai ter que abrir aí um terminal. Então você já está com o seu ambiente Rails instalado aí. Para criar uma nova aplicação a gente vai utilizar a linha de comando do Rails, que é o comando Rails. O comando para criar uma nova aplicação é o Rails New. E aqui para o Rails New a gente vai passar algumas opções aqui de configuração. A primeira que a gente vai passar é o "-API", porque a gente vai construir uma aplicação em Rails para ser uma API HTTP, um back-end. Ele vai servir só como back-end, ele não vai servir arquivos de HTML, ok? Foi aquilo que a gente viu. Então a gente vai usar essa flag para dizer que a gente quer criar essa aplicação mais enxuta, só para ser uma API HTTP. E a outra flag que a gente vai passar aqui é a de database, "-database" ou "-d", fica ao seu critério aí. Vou deixar o nome todo aqui para ficar mais claro o comando. E aqui, como a gente criou o nosso banco de dados utilizando o Postgres, a gente vai passar aqui a opção PostgreSQL. Com essa flag "-database" e aqui o nome do banco de dados, que no caso é o Postgres, que a gente está utilizando, a gente vai dizer para o Rails pré-configurar a nossa aplicação para utilizar um banco de dados do Postgres. E por fim, a gente vai passar o nome da nossa aplicação, que eu vou chamar aqui de rede social. Rede-social. Okay? Esse último parâmetro aqui do comando é o nome da aplicação que o Rails vai criar. Dá um Enter aí e ele vai criar toda a estrutura da aplicação. Ele vai baixar as dependências, então talvez demore um pouco aí para baixar tudo que ele precisa. Como eu já rodei esse comando várias vezes aqui, foi rapidinho aqui, eu já tenho tudo no cache e ele já criou a aplicação. Se você der um ls, ele vai te mostrar aí que vai ter uma nova pasta aqui com o nome da aplicação que você criou. A gente vai entrar nessa pasta com o comando cd. Então, cd rede social. E aqui a gente tem uma aplicação em Rails que a gente acabou de criar, então ela está vazia. E vamos explorar um pouco esses arquivos. Eu vou abrir essa pasta aqui com o Sublime para a gente ter no nosso editor de texto todo o código aqui da nossa aplicação. Tá aqui a nossa aplicação, tem as pastas do Rails, depois eu vou explicar a estrutura de pastas. A gente vai ver aqui principalmente as models e a configuração do banco de dados. Como toda model vai ser mapeada para uma tabela no banco de dados, a gente primeiro precisa configurar a nossa aplicação para se conectar no banco de dados. E no Rails, o arquivo que tem essa configuração de conexão com o banco de dados é um arquivo que está aqui na pasta config e ele se chama database.yml. Aqui nesse arquivo a gente vai colocar os dados de conexão com o banco de dados que eu falei lá no vídeo passado, que são os mesmos dados que a gente utilizou para se conectar com o pgadmin, que é o host, a porta que está rodando, o usuário, a senha e o nome do banco de dados. Até porque a nossa aplicação ela vai funcionar como um cliente do banco de dados, assim como o pgadmin e o PSQL que a gente usou no módulo passado. E aqui, como a gente mandou o Rails pré-configurar essa aplicação para o Postgres, ele já coloca aqui alguns avisos de coisas que são necessárias. E logo de cara, ele fala que vai precisar da gem PG.
Essa gem PG é a biblioteca em Ruby que vai nos permitir utilizar o banco de dados Postgres, por isso que ela é necessária aqui. Então, vamos ver aqui no nosso gem file, que é o arquivo que fica todas as gems, as bibliotecas da nossa aplicação, e ele já colocou aqui para a gente a gem PG. Para a nossa aplicação conversar com o servidor do Postgres, a gente precisa dessa gem PG aqui, porque a gente está no ecossistema Ruby, então a gente precisa de uma gem que vai fazer essa comunicação com esse servidor para a gente. E essa gem, ela precisa de um pacote instalado no sistema operacional para permitir que ela possa conversar com o servidor. E esse pacote é o libpq-dev para o Ubuntu, ok? Então você vai ter que instalar aí dar um sudo apt install libpq-dev. Talvez esse pacote já tenha sido instalado automaticamente quando você instalou o Postgres. Mas se na hora que você rodou o Rails New aí deu algum erro, talvez relacionado com essa gem PG, talvez é porque esteja faltando esse pacote. Então, para garantir, você pode instalar ele aí, ok? Aqui no meu computador já instalou, eu acho que já estava instalado, mas não tem problema você atualizar esse pacote aí. Se não deu nenhum problema na sua instalação, vamos continuar. Então, isso aqui já está certo, eu vou apagar esses comentários aqui que ele vai gerando para a gente. Voltando aqui ao nosso arquivo de configuração do banco de dados, o Rails vai separar as configurações de conexão ao banco de acordo com os ambientes. E aqui a gente tem 3 ambientes. Ele bota um monte de comentário aqui. Eu vou apagar esses comentários, a gente não vai precisar disso para agora. Mas basicamente a gente tem aqui 3 ambientes: Development, Test e Production. O ambiente de Development é o ambiente que a gente vai utilizar para desenvolver a nossa aplicação, é o nosso ambiente local aqui da nossa máquina. O ambiente de teste é o ambiente que o Rails vai rodar a aplicação nos testes, ok? Quando a gente escrever testes automatizados, a gente vai fazer isso no módulo mais para frente, ele vai rodar, ele vai criar um banco separado, né, para não mexer no mesmo banco de desenvolvimento, para poder fazer os testes, rodar os testes. E o ambiente de produção é o ambiente no qual a aplicação vai rodar de fato, com usuários utilizando mesmo. Então, as configurações para o ambiente de produção também é diferente. Para não misturar os bancos de dados, a gente vai ter 3 bancos de dados aqui, por exemplo, a gente separa as configurações por ambiente. O ambiente que a gente vai mexer é o ambiente de desenvolvimento, ou development. Vamos abrir aqui nossas configurações, aqui ele também vem com um monte de comentário, eu vou apagar aqui. Mas é só explicando cada opção que você vai colocar aqui, mas são aquelas opções que eu falei no módulo passado. Vou apagar e a gente escreve tudo aqui, beleza? Então, no módulo passado a gente criou um banco de dados local na nossa máquina, então a gente vai apontar o nosso ambiente de desenvolvimento para utilizar esse banco de dados que a gente tinha criado. O nome do nosso banco de dados era o testDB. Se você não lembra, eu lembro que a gente fez no módulo passado, era testDB. Aqui a gente vai colocar o host é localhost, porque a gente está rodando na nossa própria máquina. A porta vai ser a 5432, que é a porta padrão do Postgres. O username, que é o nome do usuário, que a gente criou lá no nosso módulo passado, foi usuário, underline qualquer. E a senha, password, era senha. E eu estou colocando a senha em claro aqui, porque ambiente de desenvolvimento não vai importar, é um banco local, a gente pode fazer o que a gente quiser com esse banco aqui, não tem problema. Mas se você olhar aqui nas configurações de produção, a senha vem de uma variável de ambiente, ok? Para ela não ficar explícita aqui, a gente configura ela através de variáveis de ambiente. Mais pra frente eu explico isso melhor. Mas essas aqui são as configurações que a gente precisa para desenvolvimento. Nome do banco, o host, a porta, o usuário e a senha. Vamos salvar aqui essas configurações e agora vamos testar a nossa conexão com o banco de dados. Para isso a gente vai vir aqui no terminal e vai abrir o console do Rails, rodando o comando Rails console ou Rails C, para ficar mais rápido. Nesse console aqui do Rails, ele vai carregar o código da nossa aplicação e aqui nesse terminal a gente pode fazer o que a gente quiser, chamar as classes que estão definidas na nossa aplicação e ir testando elas aqui. A camada de model dentro da estrutura de pastas aqui do Rails fica na pasta app e na pasta aqui models, ok? Eu falei um pouco sobre isso. E, de acordo com a nossa arquitetura, a camada de model é a única que consegue se comunicar com o banco de dados. Então, para testar a conexão, a gente vai ter que usar uma model. Como a gente não tem nenhuma model que ainda, a gente acabou de criar a nossa aplicação, a gente vai utilizar essa classe aqui, Application Record, que ela é a classe base para todas as models. Então, a partir dessa classe, a gente tem alguns métodos ali para testar a nossa conexão. Aqui eu vou chamar essa classe, Application Record, só dar um Enter aqui só para ver se ele reconheceu. Essa classe aqui, talvez você tenha visto essa configuração aqui, Abstract Class,
ela é uma classe abstrata. O que significa uma classe abstrata? É uma classe que você não pode criar objetos dela, ok? Ela só serve para ser herdada, que é o caso dessa classe aqui. A gente não usa essa classe diretamente, a gente vai usar aqui só para testar a conexão, mas geralmente a gente vai criar uma outra classe na camada de models que vai herdar dessa classe, ok? Essa classe ela não é instanciável. Se você tentar dar um new aqui, ele vai dar um erro. Application record is an abstract class and cannot be instantiated, ok? Esse é o conceito de classe abstrata. Esse recurso aqui é do Rails, tá? Não é do Ruby. Se você tentar fazer isso aqui em Ruby puro, não vai funcionar. Vou limpar a tela aqui e vamos testar a conexão. Vamos pegar a classe aqui, Application Record. Essa classe ela tem um método estático chamado Connection. Então a gente vai chamar esse método Connection, que ele vai fazer é tentar se conectar ao banco de dados utilizando as informações que a gente colocou lá no arquivo de configuração. E esse método ele vai criar um objeto representando essa conexão. Então eu vou salvar esse objeto em uma variável aqui chamada Connection. Então vou botar um igual aqui, vou rodar. Se aparecer esse monte de coisa aqui é porque provavelmente funcionou, tá? Vou limpar a tela. A partir desse objeto connection aqui, que a gente salvou nessa variável, a gente pode executar algumas consultas SQL no banco de dados através do método execute. Okay? Então escreve aí .execute. Então vamos rodar aqui uma query simples, por exemplo, um select, para trazer os dados da tabela de usuários e vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Então vou escrever aqui, entre aspas, né, um string, a gente vai passar um string com SQL para esse método, select asterisco from usuários, um SQLzinho simples. E vamos salvar o resultado numa variável aqui chamada result. E ele foi lá, rodou essa query e o resultado está nessa variável result aqui. Se você olhar aqui, você vai ver que o resultado que foi retornado, esse objeto, é da classe pg result, ok? Para você ver o que dá para fazer com esse objeto, basta pesquisar o nome dessa classe aqui. Eu vou copiar esse nome aqui. E vou pesquisar no Google para a gente ver a documentação dessa classe e ver o que dá para a gente fazer com esse objeto. E colar aqui, que vai aparecer a documentação. E aqui na documentação tem a descrição de todos os métodos dos objetos dessa classe que dá para você utilizar. Basta ir olhando aí e ver o que você quer. O que a gente quer é pegar os valores que foram retornados. Para isso a gente tem alguns métodos aqui. Vamos descer aqui. A gente tem esse método values que retorna todas as tuplas. Lembra que eu falei que tuplas são os registros nas tabelas, como um array de arrays. Vamos vir aqui e vamos fazer result.values. E o que ele retornou para a gente foi justamente um array de arrays com os dados que estavam lá na nossa tabela de usuários. Para deixar mais visível aqui, a gente pode colocar um pp antes da variável aqui do comando que a gente rodou. Esse pp significa pretty print. Ele vai só dar uma indentada aqui para a gente e vai ficar mais fácil de ler esses dados. A gente tem aqui 4 usuários, que são os usuários que estão cadastrados lá na tabela do nosso banco de dados. Ou a gente poderia utilizar aqui também o método, deixa eu limpar a tela aqui, result2a, que vai trazer um array de hashes. Um array de hashes é mais interessante porque ele traz o nome aqui das colunas, tá vendo? ID, nome, e-mail e data de nascimento para cada usuário que está cadastrado lá na tabela. Como ele trouxe os dados, deu para a gente ver que a nossa aplicação está se comunicando com o banco de dados. Então agora nós vamos criar as nossas models. Como nós vimos aqui no Rails, cada tabela no banco de dados vai ser representada por uma classe de model. E de acordo com a nossa modelagem, a gente tem aqui 4 tabelas. Tabela de usuários, tabela de posts, tabela de curtidas e tabela de comentários. A gente também vai ter 4 models na nossa aplicação. Para criar uma model na aplicação existem basicamente 2 jeitos. Ou você cria a classe na mão, ou você utiliza a linha de comando do Rails. Como o nosso banco de dados já existe, já tem tabela e já tem até dado nessas tabelas, a gente vai só criar a nossa classe aqui na mão. Porque como a estrutura do banco de dados já está pronta, a gente só precisa da classe model para a gente conseguir acessar os dados que estão nessas tabelas. Por definição, uma model em uma aplicação Rails é uma classe que fica dentro da pasta app models, que é essa pasta aqui, e que herda da classe application record. É assim que a gente identifica as models na nossa aplicação. Então, vamos criar um novo arquivo aqui nessa pasta de models, que vai ser uma classe. Por exemplo, a gente vai criar primeiro aqui a classe de usuário. Vou escrever aqui. Essa classe vai herdar da application record. Vamos salvar esse arquivo aqui. O nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe, só que tudo minúsculo e separado por underline se tiver mais de um nome a classe, ok? Então, no nosso caso, vai se chamar usuário.rb.
que é a extensão do Ruby. Então, salvamos aqui, já deu syntax highlight aqui. E essa aqui é a nossa model de usuário. E só de criar essa classe assim, dentro da pasta app/models e herdando da classe application record, a gente já tem uma model completamente funcional. Vamos voltar para o console do Rails e vamos testar a nossa model. Vou fechar aqui, vou abrir de novo. Vamos ver se ele reconheceu a nossa classe. Então vamos digitar aqui usuário, dar um enter. Se ele não deu erro, é porque ele achou essa classe na memória ali que ele carregou da aplicação. Então, a partir dessa classe, a gente pode usar alguns métodos aqui das models para consultar dados do banco de dados, já que uma classe é atrelada a uma tabela. Um desses métodos é o método all, que é um método estático que tem em todas as models que vai fazer aquele select asterisco from da tabela. Ok? Então ele vai trazer aqui todos os usuários. Vamos rodar aqui e ele trouxe. Se quiser rodar aqui e botar o pp para identar, né, para ficar mais fácil de ler, ele trouxe aqui os 4 usuários que estavam no banco de dados. Mas como assim essa classe que não tem nada escrito aqui, é uma classe vazia, conseguiu fazer isso tudo? Essa classe aqui ela parece estar vazia, mas na verdade ela não está. Lembra que em uma herança a classe filha herda os atributos e os métodos da classe pai? É isso que está acontecendo aqui. Todo o comportamento necessário para se conectar no banco de dados, rodar uma query SQL, pegar os resultados, instanciar os objetos da respectiva classe e etc. está tudo implementado nessa classe pai. Esse método all aqui também que a gente rodou, ele também não veio do além. Ele veio dessa classe aqui, application record, ok? Dessa herança. E além dessa herança, para tudo isso aqui funcionar tão magicamente, a gente também precisa das convenções. Como a gente chamou aqui esse método all na model de usuário, o Rails infere que existe uma tabela no banco de dados chamada usuários, que é o nome da model no plural. Se por acaso a gente mudasse o nome da tabela no banco de dados, isso aqui não iria mais funcionar tão magicamente. Só funcionou aqui porque o nome da nossa tabela lá no banco de dados, quando a gente criou no módulo passado, se chamava usuários no plural. Ok? Então se a gente vier aqui no pgadmin e mudar o nome dessa tabela para um outro nome e rodar carry lá no Rails, não vai funcionar. O comando para mudar o nome de uma tabela, a gente usa o alter table. Para mudar o nome de uma tabela, a gente vai usar o comando alter table. Vai passar o nome da tabela, que é usuários, né? E vai usar o comando rename to para mudar o nome dela. E aqui a gente vai colocar, sei lá, users. E vamos rodar essa query e ele mudou aqui o nome da nossa tabela. Vamos voltar aqui no console, vamos limpar a tela e vamos tentar rodar essa consulta do all aqui de novo. E rodando aqui, ele vai dar um erro, ele vai dizer aqui, ó, relation usuários, no plural aqui, não existe. Por quê? Porque o Rails inferiu que existisse essa tabela com o nome da model, que no caso é usuário, no plural. Não existe essa tabela no banco de dados, ele não consegue buscar os dados. Mas se a gente mudar o nome da nossa model aqui na aplicação para user, ou seja, assim, no singular, porque o nome da tabela a gente mudou para users, no plural, certo? Então, se o nome da model ficar user, aí sim a gente vai conseguir pegar esses dados a partir dessa model user. Então, vamos mudar aqui só para a gente ver. Tem que mudar o nome do arquivo aqui também, ok? Então, user.rb e vamos voltar para o terminal, vamos dar um reload. Esse comando reload com exclamação serve para o Rails recarregar os arquivos da aplicação. Como a gente mudou o nome da classe, o nome do arquivo, a gente tem que rodar esse comando ou fechar o terminal e abrir de novo, ok? Mas vamos rodar aqui que já serve. Aí aqui se a gente fizer user.all, ele vai trazer os dados que estão lá no banco de dados, ok? Então não é mágica, é convenção. Vamos voltar aqui para a model de usuário, renomear aqui o arquivo também, né? usuário.rb e vamos voltar o nome da nossa tabela também para usuários. Então, vamos desfazer o que a gente fez aqui. Vamos testar, vamos recarregar a nossa aplicação, a gente mudou de novo e vamos fazer aqui um usuário.all. E funcionou. E perceba aqui exatamente o que eu falei sobre os ORMs. Eles fornecem uma maneira mais limpa e fácil de montar consultas para o banco de dados, sem a gente precisar escrever muito SQL. Como, por exemplo, o método aqui all. Por trás dos panos, o que esse método all aqui faz é montar uma query SQL que vai pegar todos os registros da tabela. E toda vez que a gente roda esse método all, ele vai rodar esse select aqui. Ele até coloca aqui no terminal a consulta que foi gerada por esse método que você usou. Esse all, o que ele fez foi gerar uma consulta select aqui, usuários asterisco, from usuários, que é basicamente a mesma consulta que a gente tinha rodado lá. O que o ORM manda para o banco de dados é justamente uma consulta SQL, ok? O que ele mandou para o banco foi esse select aqui.
A gente escreve de um jeito mais simples, utilizando o idioma da linguagem, no nosso caso aqui o Ruby, e ele vai transformar, vai transcrever esse método para uma consulta SQL e vai mandar esse SQL para o banco. Que foi justamente o que eu falei sobre os ORMs. Aqui a gente tem um ORM a nível da aplicação, no caso está representado pela nossa model. Esse ORM vai fornecer uma interface para a gente utilizar, como por exemplo aquele método all. Esses métodos oferecidos pelo ORM vão gerar consultas SQLs e ele vai enviar isso para o banco. O que é enviado para o banco é uma string com um SQL para ele rodar. O banco de dados vai rodar essa consulta, vai pegar os dados retornados e vai devolver esses dados para o ORM. E os dados que o banco de dados retorna para o ORM são dados puros, utilizando tipos de dados comuns, como arrays, strings, inteiros, datas, etc. Igual quando a gente rodou lá o comando com o execute, quando a gente fez esse comando aqui, applicationrecord.connection.execute, e passou uma query na mão. O que o banco de dados devolve para o ORM é esse pgResult. Esse pgResult, como a gente viu, se a gente fazer um to-a aqui, o que ele vai trazer para a gente, vou botar um pp aqui, é um array de hashes com strings, inteiros, datas, etc. Então são dados puros que o banco de dados devolve para o ORM. O ORM vai ler esses dados, vai iterar nesse array de resultados e vai montar um objeto da respectiva classe para cada registro que veio do banco de dados. O ORM, como ele é um mapeador objeto relacional, ele vai pegar esses dados que veio lá do relacional, do banco de dados, dados puros, e vai transformar em objetos da classe. Então, quando a gente utiliza aqui o método all, vamos fazer aqui de novo, usuário.all, dá um pp, ele manda a query para o banco devolve aqueles dados crus e o ORM, por trás dos panos também, ele vai montar esse array aqui. Na verdade não é um array, é um Active Record Relation, mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos supor que seja um array aqui com objetos da classe usuário. Se você está vendo aqui, cada entrada nesse array, cada dado nesse array é um objeto da classe usuário. Aqui, ó. Essa classe usuário é a nossa model. O ORM vai pegar os dados do banco e vai instanciar objetos da model. Tabelas viram classes e cada coluna que voltou do banco de dados virou um atributo aqui dentro do objeto. Dá para ver aqui os atributos, que são as próprias colunas que estão nas tabelas, na tabela de usuário lá no banco de dados. As tabelas no banco de dados vão virar classes na aplicação. As colunas dessas tabelas vão ser atributos dos objetos e os registros que estão cadastrados nessa tabela vão ser representados por objetos das nossas models, ok? É isso que o ORM vai fazer. Então, esse foi um jeito de criar uma model na sua aplicação Rails. Basta criar uma classe na pasta app/models e essa classe tem que herdar da classe applicationRecord. E lembrando que no Rails toda model está atrelada a uma tabela no banco de dados. Então, se não existir a tabela com o nome da model no plural, o Rails vai dar um erro dizendo que ele não achou aquela tabela. Mas se você não quiser ou talvez não puder seguir as convenções do Rails, você também consegue ignorar essas convenções com esse atributo aqui, TableName, definido dentro da classe. Por isso a gente colocou o self.tableName aqui. É um atributo da classe. E aqui você pode passar uma string com o nome da sua tabela do jeito que ele for, o padrão que você quiser seguir. Okay? Por exemplo, se o nome da tabela não fosse usuários e fosse users, bastaria a gente colocar aqui. E na nossa aplicação a gente utilizaria o nome da model como usuário mesmo, só que no banco de dados o nome da tabela seria users, ok? Dá para você fazer esse mapeamento explicitamente aqui também se você precisar. Se você também não quiser ou não puder utilizar uma chave artificial com o nome ID de chave primária, você pode sobrescrever também essa configuração aqui. Basta você passar aqui o nome self.primaryKey e aqui você passa o nome da sua da coluna de chave primária da sua tabela. Sei lá, se fosse user_pk, dependendo do padrão que você está seguindo no banco de dados, bastaria sobrescrever com esses dois atributos aqui, você consegue ignorar as convenções e passar uma configuração explícita. O Rails, apesar de seguir convenções, você também consegue configurar ele facilmente. Vou apagar isso aqui, porque a gente não precisa disso, porque a gente está seguindo as convenções. E para fechar essa explicação sobre o padrão Active Record e a camada de model do Rails, vamos ver algumas funcionalidades básicas das models. O ORM Active Record do Rails já traz alguns métodos dentro da classe model e dos objetos dessa classe para a gente fazer as operações de CRUD em cima de uma entidade. Lembrando que o CRUD são operações de criação de objetos, de dados, leitura de dados, consulta,
atualização e deleção de dados. Vamos para o console aqui que a gente vai ver os principais métodos. A partir de uma model, você pode criar novos registros em uma tabela no banco de dados. E para fazer isso, a gente utiliza o método estático create. Então a gente vai fazer o nome da model, .create. Por exemplo, para criar um novo usuário na nossa tabela de usuários, a gente faria assim, create, e aqui a gente vai passar os atributos, que são as colunas que estão na nossa tabela. Então aqui a gente vai passar nome, por exemplo aqui um usuário chamado Gabriel, e e-mail. E esses dados são strings, então a gente passa aspas simples. Então aqui vai ficar Gabriel e aqui um e-mail qualquer. E vamos salvar esse usuário aqui numa variável. Ele vai criar, vai salvar esse dado no banco de dados e vai criar um objeto dessa model usuário para a gente. Então a gente vai salvar isso aqui nessa variável aqui chamada Gabriel. Rodando aqui, dá para ver o que o Rails vai fazer. Primeiro, ele vai criar um novo objeto dessa model usuário com esses dados que a gente passou aqui para o create e vai tentar salvar esses dados no banco de dados. E você lembra qual é o comando SQL para inserir novos dados em uma tabela? É um insert, e ele está aqui. O que esse método create faz é gerar esse SQL para o insert, com os dados que a gente passou. E um outro jeito de criar novos registros na nossa tabela é criar um novo objeto da model e depois salvar esse objeto com esses dados. Então, vamos fazer aqui um outro usuário, sei lá, vamos chamar aqui de Mariana, usuário.new, aqui a gente vai passar o nome e um e-mail, que são os dados que a gente definiu lá para a nossa tabela, ok? Então, sei lá, Mariana. Perceba que aqui a gente utilizou o método new, que é um método do Ruby, o initialize, que vai instanciar um novo objeto dessa classe. Ao fazer isso aqui, perceba que ele não rodou o insert, igual lá no create. Aqui no create, ele rodou o insert assim que a gente rodou o método create. Aqui no new, ele não vai rodar o create, ele não vai rodar o insert, na verdade, no banco de dados. Ele só vai criar um novo objeto. Tanto que o ID, se você olhar aqui, o ID é nulo. Por quê? Porque o ID é o banco que vai gerar. Então esse aqui nem foi para o banco de dados ainda. Só que como a gente está no padrão Active Record, esses objetos eles possuem métodos que permitem a gente fazer operações no banco de dados, como por exemplo, salvar esses dados. Então aqui dentro de um objeto a gente pode chamar o método save. Aí sim ele vai rodar um insert aqui e vai mandar esses dados que estão dentro desse objeto para a respectiva tabela. No nosso caso, a tabela de usuários. E perceba que o insert aqui, o SQL, só foi mandado para o banco de dados quando a gente chamou o método save, ok? E o que o create faz é basicamente isso, ele vai criar esse objeto aqui e depois chamar o save, só que a gente faz tudo isso em uma linha. Essa foi uma operação de criação, agora vamos ver uma operação de leitura de dados. Só para você ver que realmente esse novo usuário foi cadastrado lá no nosso banco de dados, você pode vir no PGAdmin e fazer o select aqui da tabela de usuários e ver os dados que vão voltar. E tá aqui o Gabriel e a Mariana que a gente tinha acabado de criar, só que a gente criou lá pela nossa aplicação em Rails. Para recuperar dados do banco, o Rails oferece vários métodos. Eu vou te mostrar apenas alguns aqui. O primeiro método a gente já viu, que foi o all. Usuário.all vai trazer todos os registros do banco. Ele vai mandar um select asterisco from o nome da tabela. Um outro método é o findBy, que também é um método estático, você vai usar ele a partir da classe. Então aqui está usuário.findBy e aqui a gente pode pesquisar por colunas específicas, por valores específicos de colunas que a gente quiser. Por exemplo, vou pesquisar aqui pelo nome do usuário, quero o usuário que tem o nome Maria. Vou salvar aqui nessa variável. E ele foi lá e montou o SQL com a cláusula where, onde o nome seja igual a esse $1. Esse $1 é uma variável, tá? Que vai estar logo aqui. Então o $1 aqui, o primeiro parâmetro dessa query, seria o nome igual a Maria. E o que o findBy faz é retornar o primeiro registro que satisfaça essa condição. Se você olhar aqui, ele tem um limit, que é uma outra cláusula de SQL que a gente viu, e o valor desse limite aqui é 1. Então ele vai retornar o primeiro registro que aparecer. Esse é o método findBy. Quando você quer pesquisar por uma coluna, talvez que seja única, que tenha valores únicos, você pode usar o findBy. E nós também temos o método where. Vamos fazer aqui. Ele também é um método de classe, então você vai acessar ele a partir da própria model. Então, usuário.where, e aqui você vai passar as condições. Esse método where serve justamente para especificar as condições da cláusula where lá na consulta SQL. Então, se você quisesse, por exemplo, filtrar aqui os usuários pela data de nascimento, você passaria aqui o nome da coluna, 2 pontos, e o valor que você quer pesquisar. Vamos pesquisar aqui por 2019-1-1, que era a data que tinha lá.
E aqui ele vai trazer todos os usuários que satisfaçam essa condição. Se você... deixa eu rodar com o pp aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de ler. Aí, pronto, ele trouxe 3 registros. E a query que ele montou foi um select, asterisco, from usuários, where usuários.data de nascimento foi igual à data de nascimento que a gente passou. Então esse where serve para especificar a cláusula where. E nós podemos também passar várias condições para o where. Basta vir aqui nos argumentos, passar uma vírgula e continuar passando aqui as condições que você queira. Por exemplo, se quiser filtrar também pelo nome, a gente poderia colocar aqui data de nascimento e nome. Deixa eu limpar a tela. E aqui ele vai trazer somente, ele vai trazer um array, né? Só que só tem um resultado dentro desse array, que é o usuário que satisfez as duas condições. Perceba que aqui no SQL ele colocou aqui o AND, que é para fazer a conjunção das condições. Tem que satisfazer tanto essa condição da data de nascimento e a condição do nome. Diferente do findBy, o método where sempre vai trazer uma lista de resultados, sempre vai ser um array, ok? Mesmo que venha com um resultado, ele sempre vai trazer um array. Então, se você salvasse isso aqui numa variável, sei lá, resultado igual a esse aqui, vamos limpar aqui, resultado, aí você teria que pegar o primeiro elemento, por exemplo, ele traria aqui a Maria, ou nesse caso aqui ele fez foi uma outra query, mas a gente poderia acessar aqui como se fosse um array pela posição do elemento, e aí sim ele iria trazer um objeto da model de usuário. E todos esses métodos aqui, where, findBy, eles vão fazer uma query com um select. Todos esses métodos que a gente viu aqui de consulta de dados, eles vão montar um SQL com a cláusula select. Então esses aqui foram 2 métodos que dá para você consultar dados do banco. Vamos ver agora um método de atualizar dados do banco de dados. Vamos pegar aqui um usuário que a gente tinha cadastrado, por exemplo, Gabriel. Vamos na model de usuário e vamos usar aqui o método findBy, que a gente acabou de utilizar. Vamos pesquisar pelo nome, Gabriel. E ele achou aqui, trouxe aqui para mim uma instância desse objeto. Para atualizar os dados desse objeto, algum dado desse objeto, a gente pode utilizar o método update. Então a gente, a partir do próprio objeto, a gente chama o método aqui update e passa os dados que a gente quer atualizar. No nosso caso eu quero atualizar aqui o e-mail, por exemplo. Vou chamar de gabs@mail. E vamos mandar um atualizar. E o que ele vai fazer é gerar a query SQL com a cláusula update, que serve justamente para atualizar registros lá, dados de um registro. Ou o que a gente pode fazer também para fazer uma atualização de dados é pegar um objeto que a gente já tem da nossa model e simplesmente mudar o atributo dele, como por exemplo aqui, vou mudar o e-mail de novo para, sei lá, gabriel123@mail.com. Eu mudei no objeto, perceba que eu só mudei isso a nível de aplicação. Eu mudei só o atributo do objeto. Se eu chamar esse objeto aqui de novo, o e-mail dele tá Gabriel123. Mas no banco de dados não foi feita nenhuma alteração. Então, para realmente escrever essa alteração no banco de dados, a gente chama o método save. Então, gabriel.save, aí sim, quando a gente chama o save, ele vai fazer o update para atualizar o e-mail. Ou você também pode fazer uma única query combinando a cláusula where para especificar a condição e o método updateAll para poder atualizar os registros que satisfaçam essa condição. Como assim? A gente vai fazer usuário.where, where eu vou fazer um where aqui pelo nome, mas lembrando que na nossa tabela de usuários a coluna nome não é única, então pode ter vários usuários com o nome Gabriel. Nesse caso aqui você estaria atualizando todos os dados. Tem que ser feito com cautela, ok? Mas como é só um exemplo aqui, eu vou usar aqui. Então a gente fez o where, com o where a gente especificou que a gente quer todos os usuários que tenham o nome Gabriel. Então essa query vai montar esse where aqui pra gente. Só que se a gente combina ela com o método updateAll e passa aqui o atributo que a gente quer mudar, no caso seria o e-mail, vou botar aqui gabriel@gmail.com. Aí. E a gente manda esse updateAll, o que ele vai fazer é um update e o where, ele vai usar o where que a gente passou, ok? Dá para fazer isso aqui também. Mas ambos os comandos de atualização vão gerar uma cláusula com um método, uma cláusula SQL, né, update. E para apagar um registro do banco de dados, a gente tem também alguns métodos. Vamos pegar esse nosso usuário Gabriel, que a gente já tinha aqui, e vamos apagar ele. Para fazer isso, você pode chamar o método destroy no próprio objeto. Isso aqui vai gerar uma query delete, ok?
Então vai fazer um delete from usuários where o ID for igual ao ID desse objeto aqui, desse usuário Gabriel. E, basicamente, esse aqui são alguns métodos para fazer o CRUD de uma entidade usando uma model. E eu acho que deu para perceber que os próprios objetos eles possuem métodos para fazer as operações no banco de dados, que é justamente a ideia do padrão Active Record. Como é o caso aqui do destroy. A partir do próprio objeto da model, que era essa variável Gabriel aqui, a gente chamou o método destroy. E esse método destroy tinha encapsulado dentro dele toda a lógica de comunicar com o banco de dados, escrever essa carry delete aqui e mandar essa carry para o banco executar. A gente não precisa chamar nenhuma outra classe, nenhum outro componente para fazer a persistência dos dados. A persistência dos dados, essa lógica, está embutida nos próprios objetos das models. E algumas funcionalidades que são do escopo geral da classe, como por exemplo o método all, usuário.all, ou o findBy, que a gente tinha utilizado aqui, etc. Esses métodos que são do escopo geral da classe, eles não se aplicam para um objeto específico, eles vão estar disponíveis aqui através de métodos estáticos dentro das próprias models. Mas, mesmo assim, está de acordo com o padrão Active Record lá, só a camada de model que vai ter lógica de acesso ao banco de dados. Beleza? Então era isso que eu queria te mostrar, o porquê desse padrão, como que ele funciona e por que o Rails é tão mágico assim, certo? E no próximo vídeo eu vou te mostrar um outro jeito de você criar models e uma ferramenta que o Rails oferece pra gente gerenciar as versões do nosso banco de dados e documentar também a estrutura do banco de dados. Beleza? Então, até a próxima!